Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Nesta semana, nós recebemos a visita da professora doutora Cássia Letícia Carrara Domiciano, do Departamento de Design do campus da Unesp, aqui da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. Professora, prazer em tê-la aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu e eu que agradeço essa oportunidade. Muito bem, professora. Vamos explorar um pouco as suas atividades acadêmicas, atividades de pesquisa e de extensão também aqui na FAAC, né? E para começar, então, para quem está em casa, a senhora puder contar para a gente qual é a sua formação, graduação, mestrado, doutorado, ou seja, a pós-graduação e aonde a senhora está engajada nas pesquisas atualmente. Bom, eu comecei a me interessar pela área do design, eu descobri essa área mais ou menos aos 15 anos, fazendo um estágio com um publicitário e artista gráfico. Na época eu não tinha a menor ideia do que eram esses termos, não é? E depois descobri o curso de design da Unesp, que na altura se chamava Programação Visual. Fui aluna do que era o desenho industrial Exatamente, antigamente, né? Na verdade eram duas com habilitações. habilitação em Programação Visual e Desenho Industrial. Né? Desenho Industrial, Projeto do Produto e Programação Visual. Esses nomes mudaram muito nos últimos anos. Mas descobri esse curso, né? Descobri que era exatamente aquilo que eu queria fazer e eu entrei no primeiro vestibular da VUNESP, né? Então sou aluna da primeira turma iniciada como Unesp, 89. O vestibular foi em 89. Isso. E me apaixonei mesmo pela área, sempre gostei. Na verdade, sempre gostei de trabalhar desde o primeiro ano do curso, me envolvi, trabalhei. E eu costumo dizer que eu tropecei e caí dentro da pós-graduação, porque eu já trabalhava no último ano do curso, já estava empregada numa produtora de vídeo, inclusive, trabalhava com computação gráfica, que era uma área nova na época, e um membro da banca de um projeto anterior ao meu que tinha sido apresentado, o professor Sidney Asnar, já falecido, do Departamento de Artes. Faleceu até recentemente. Sim, né? Sim. Ele gostou muito do meu projeto e me convidou para fazer a disciplina dele de pós-graduação, de mestrado, o antigo projeto Arte e Sociedade. E eu disse, poxa, gostei tanto de fazer essa pesquisa de TCC, né, de projeto de fim de curso, por que não? Claro. E acabei descobrindo mesmo essa paixão por pesquisar, né? Já como aluna regular, no ano seguinte, surge a oportunidade, então, do concurso para professor da Unesp, que era uma coisa que para mim era... E na época era carente de docentes, né? Porque havia sido estadualizada há pouco tempo. Exatamente, né? Quer dizer, um doutor em design era praticamente algo que não existia no nosso país. Os doutores se formavam sempre em áreas afins. Mas né? não específico. Mas não específico. E então esse concurso, ele era um concurso aberto a mestrandos, porque ele não tinha conseguido ser preenchido nem com doutores e nem com mestres. E, na verdade, e aí justamente foi o professor José Luiz Valério Figueiredo, um colega, um grande companheiro de profissão, tinha sido meu professor, que me estimulou a prestar o concurso. Eu praticamente tinha acabado de sair da graduação, ele me deu um apoio moral, né, vamos dizer assim, e eu me engajei e acabei sendo selecionada para o meu susto, né? Então, depois de 2 anos de formada, eu já estava no corpo docente do Departamento de Design, na época ainda Departamento de Artes. De Artes, né? Isso. E aí iniciou pesquisa Exatamente. na área de... Exatamente. Aí eu concluí o meu mestrado, a pesquisa na área de programação visual mesmo, fui específica na minha área, editoração eletrônica, como a gente dizia, muito a ver com o que eu faço hoje. Concluí o mestrado, então aqui na Unesp mesmo, na casa. E depois de alguns anos é que eu tive a oportunidade, então, de fazer o doutorado e uma oportunidade assim, que foi excelente, que foi fora do Brasil. Né? Eu fiz o meu doutorado em Portugal, na Universidade do Minho, em Braga. E foi realmente uma experiência muito produtiva, muito enriquecedora,
porque... Teve bolsa de incentivo? Eu fui com o apoio da própria universidade, Da própria universidade. né? Com a minha licença com vencimentos. Então, fui patrocinada pela própria Unesp. A diretoria da FAAC se empenhou muito nisso na época e eu tive essa oportunidade. E eu fui para um instituto multidisciplinar, porque a minha pesquisa na época era na área de livros infantis sem texto, né? O design desses livros. E pela especificidade eu encontrei esse instituto, que era o Instituto de Estudos da Criança. E era um lugar que abarcava pessoas da área de arte, de design, de psicologia, de pedagogia, de educação, todas num único instituto. Então e foi lá, então, fantástico. a senhora concluiu o doutorado, Exatamente. retornou e agora desenvolve pesquisas na área de editoração. As minhas pesquisas, elas giram, né? Tem girado em torno não só dos produtos gráficos para infância, né? Mas também na área de produtos gráficos em geral, principalmente produtos editoriais, livros, revistas, jornais, essa é a minha área de interesse maior. Perfeito. Para quem está em casa, pode ver que hoje o assunto é design, editoração eletrônica, vamos ver a parte de extensão também nessa área. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retornaremos com a professora Cássia Carrara, do Departamento de Design, vai falar para a gente sobre a sua pesquisa e sobre a sua atuação. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos a visita da pesquisadora, professora doutora Cássia Carrara, do Departamento de Design, da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, do campus aqui de Bauru. Se você quiser contactar a professora, é só enviar um e-mail, é carrara, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, @faac.unesp.br. Ou, se preferir, acesse o site www.faac.unesp.br. Se você quiser contactar o programa Ciência Sem Limites, envie-nos um e-mail. É ciência sem limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Professor, no bloco anterior a senhora falou da sua formação, né? Que a senhora, vamos dizer, antigamente esse chamado de minhoca, né? Que é da casa, Exatamente. né? Bauruense, ingressou aqui, tá sempre, conhece toda a realidade Sim. da Unesp, da antiga UB, da fundação, enfim. E agora, recentemente, completando aí os 25 anos de Unesp aqui em Bauru. E atualmente, a senhora dá aula somente na graduação, pós-graduação? Conte pra gente a sua parte acadêmica. Sim. Atualmente. Bom, eu sou uma professora que gosto muito de sala de aula. Então, a graduação é realmente uma coisa muito importante para mim, na qual eu me dedico bastante. Atuando nas disciplinas de produção gráfica e, principalmente, projeto em design gráfico. Por que eu valorizo muito isso? Porque mesmo as minhas pesquisas, elas sempre se calcam na minha experiência de sala de aula, né? O design é uma área de pesquisa até recente, então o nosso grande laboratório é a própria produção, tanto a produção do mercado quanto a produção discente. Então, a atuação na graduação, para mim, é muito prazerosa. E o que a gente vê é uma evolução constante dos discentes, ou seja, dos alunos, né? Sem dúvidas. Eles estão, assim, num ritmo extremamente... Sem dúvidas. Eu acho que hoje ensinar, elevado. Graduação é uma grande parceria, porque o aluno hoje, ele não chega numa sala de aula para absorver conhecimento. Ele chega com muito conhecimento. Ele já entra na universidade com conhecimento e traz constantemente o conhecimento. E a velocidade desse conhecimento Exatamente, é muito rápida, não é? Muito. E o design é uma área que trabalha basicamente com o ingrediente da cultura, né? A cultura é o elemento principal do design. Então, o aluno está o tempo todo trazendo essas informações, essas produções para dentro da sala de aula e é justamente isso que a gente tem que aproveitar. Dificulta um pouco para o pesquisador, para o professor, acompanhar esse ritmo acelerado da juventude, porque com uma certa idade a gente não tem mais o raciocínio, né, do que a meninada tem hoje. Né? Eu acho que a exigência é muito grande. Por isso que eu falo que eu me dedico bastante à graduação, porque não dá para se descuidar. Né? Para você ser um professor capacitado hoje, você precisa realmente estar atento aos detalhes, aos comentários, aos links, aos sites, né? A toda essa informação que o próprio aluno traz, conferir e levar isso
para discussão e para reflexão dentro da sala de aula. E o curso de design da FAC é bastante requisitado, me parece que é o único gratuito no interior de São Paulo. Exatamente. Nós somos, na verdade, um dos únicos cursos de design públicos do estado de São Paulo, né? A USP tem também um curso bem mais recente que o nosso e a Unesp é o pioneiro e tem aí um tempo de curso entre os primeiros do Brasil. Inclusive com pós-graduação aqui, sim, né? Sim. Pós-graduação, uma pós-graduação bem pontuada, também foi uma das primeiras do Brasil. Começamos com mestrado e doutorado. Com o mestrado e depois a conquista do doutorado. A senhora está credenciada também. Eu estou em processo de credenciamento, Perfeito. né? Eu acho que é uma questão de tempo, mas tenho interesse, claro. Eu acho que todo docente hoje também tem interesse em estar se inserindo, ainda mais tendo a oportunidade de ter uma pós-graduação tão específica como a nossa dentro do nosso campus. Perfeito, parabéns, viu? Professora, design gráfico, vamos entrar basicamente na sua pesquisa. O que a senhora analisa, o que a senhora investiga dentro de projetos gráficos, ou seja, design gráfico? Bom, basicamente, eu sempre trabalhei com design gráfico impresso, sempre foi a minha área, inclusive, de atuação na graduação, com as disciplinas de produção gráfica. Daí, eu passei aos projetos de design e hoje a investigação é bastante importante porque, com o impacto constante das novas tecnologias, isso tem me levado a pesquisar não apenas os produtos gráficos impressos, mas também as suas novas vertentes e versões digitais. Por né? exemplo? Um exemplo, uma das minhas disciplinas, eu produzo com os alunos revista. Né? Criar um projeto gráfico de revista, que é um projeto já no último ano da faculdade, porque a gente considera um dos projetos mais complexos em termos de criação gráfica. É inevitável que, com o passar do tempo, eu tenha deixado de dar apenas o enfoque na revista impressa e passe também a dar enfoque na revista digital. E tem uma grande diferença, né? Sim, a revista digital, quer dizer, os produtos digitais, livros e revistas, eles nasceram meio que colados aos impressos em termos de linguagem gráfica. Mas hoje, eles estão encontrando a sua própria linguagem, o seu próprio espaço, a sua própria cara. Né? A sua identidade. Exatamente. Né? Professora, a gente pode conhecer mais de perto o seu trabalho dentro do Ink Design? Claro, seria um prazer recebê-los. Para quem está em casa, no próximo bloco nós vamos falar direto do Ink Design, que é um laboratório de pesquisa e também de extensão. No próximo bloco nós vamos estar com a professora Cássia Carrara no campus da Unesp. É um instante só. Nós estamos aqui no laboratório Ink Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Nós falamos agora com a professora Fernanda Henriques. Professora, em que consiste um projeto de memória visual? Bom, esse projeto ele foi feito para homenagear o professor José Luiz Valero. O professor José Luiz Valero deu aula aqui na Unesp, inaugurou esse laboratório de extensão e pesquisa, que é o Ink Design, e contribuiu bastante para o ensino de tipografia. Então, foi uma maneira de homenagear e colocar esse legado do professor para que outras pessoas pudessem acessar. Professora, o professor Valero era uma pessoa muito versátil naquilo que ele fazia. Né? Por quê? Qual o motivo em preservar a memória visual? O professor, eu não conheci pessoalmente, eu entrei aqui na Unesp, inclusive na vaga dele, no lugar dele. E quando eu entrei aqui no INC, eu vi vários materiais raros, materiais de consulta muito importantes, materiais de aula, obras de arte dele. Tem materiais gráficos, de serigrafia, esse quadro aqui, ele que fez. Então tem muita coisa que é interessante disponibilizar. Então a gente resolveu, né, a professora Cássia e eu, resolvemos colocar isso daqui de uma maneira organizada para que outras pessoas, não só os nossos alunos, mas também a comunidade, porque vai ser colocado tudo num site, né, já está sendo disponibilizado nesse site, então para que outras pessoas pudessem acessar esse material que é muito rico de informação. Professora, no seu ponto de vista, o que mais lhe impressionou no desenvolvimento do trabalho do professor Valero? Primeiro, eu acho que a gente resolveu fazer esse trabalho como uma homenagem mesmo, né? Porque realmente o professor tem um legado mesmo aqui na Unesp e a gente tem que valorizar essas coisas.
Então, até para fazer valer a minha entrada aqui, né? Como eu estou no lugar dele, eu acho que foi uma homenagem bonita. E o que mais me impressionou quando eu comecei a verificar os materiais dele foi a qualidade com que ele trabalhava. Então, pega uma fotografia que ele desenvolvia, tudo tem qualidade, ele se preocupava com os mínimos detalhes. Isso, para um designer, é importante. Para quem está em casa nos vendo neste momento, né, como é que essas pessoas podem se beneficiar desse trabalho maravilhoso deixado pelo professor Valério? Bom, a gente já fez uma exposição do trabalho ano passado, junto com um outro evento, e para o ano que vem a gente já está planejado uma nova exposição exclusiva para ele, aqui na Unesp, entrada gratuita, para poder verificar esses livros, esses materiais gráficos. E em breve vai ter um site que todas as pessoas no mundo inteiro vão poder acessar. Nós vamos conversar agora com a aluna de design Daniela Yumi. Daniela, qual o trabalho que você desenvolve aqui neste laboratório? Aqui, além dos trabalhos que a Unesp traz para a gente fazer na área do design gráfico, a gente também faz desde catálogo telefônico, pôster, até um projeto de redesign de jornal junto com alunos do curso de jornalismo, que é um projeto do jornal comunitário. No seu caso, como aluna de graduação, trabalhar já, atuar num laboratório como esse, o que acrescenta na sua formação profissional? É muito bom, porque a gente tem contato com clientes de verdade, né? Por mais que seja da Unesp, a gente manda e-mail e consegue treinar até o que a gente vai fazer profissionalmente depois que sair da faculdade. Além de um ambiente que a coordenadora ela ajuda bastante, o pessoal também, é um ambiente muito legal para trabalhar. Bom, aqui no INC, nós trabalhamos basicamente com a produção de projetos em design gráfico. Posso exemplificar aqui com alguns trabalhos. Por exemplo, o desenvolvimento de identidades visual é uma área bastante procurada, né? Onde nós desenvolvemos não apenas uma marca, né? Mas todas as suas possibilidades de aplicação. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante. Outra área que nos últimos anos tem se fortalecido é a área do desenvolvimento de projetos editoriais. Assim como o projeto gráfico do jornal, a gente também tem trabalhado muito com a produção de livros, né? Posso exemplificar com alguns trabalhos. Por exemplo, essa aqui é a coleção de livros dos professores do Departamento de Design. O projeto gráfico, a editoração e a finalização e capa, todos feitos por nós. Aqui são produções agora, ainda de 2012, de livros para a ProEx. Então, a gente procura atender não só o nosso campus, mas a necessidade de outros campos também. Tivemos há um tempo atrás aqui um projeto interessante em que a gente trabalhou em parceria com o governo do estado no desenvolvimento de livros didáticos. Aqui uma cartilha para a Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, todos esses projetos se enquadrariam naquilo que a gente chama de projeto editorial. Outra área que nós também temos nos fortalecido e tem sido muito interessante é a organização de eventos, né? Não só criando a identidade do evento, por exemplo, esse aqui foi um material para o evento Semana Tipográfica, que foi todo criado e organizado pelo INC, né? Não só criar o material gráfico, mas organizar mesmo todo o evento, inclusive oferecendo workshops específicos onde o conhecimento dos alunos e dos professores aqui do INC pode ser passado para o público desse evento. Então, essa tem sido uma área bastante interessante que nós temos trabalhado também. O Ciência Sem Limites faz um breve intervalo. Nós retornamos dos estúdios. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Um
programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Nesta semana, nós recebemos a pesquisadora professora Cássia Carrara, do Departamento de Design da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Se você quiser manter contato com a professora, basta enviar um e-mail. É carrara, do jeito que aparece aí na tela, @faac.unesp.br. Se quiser contactar o Ciência Sem Limites, é Ciência Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Professora, interessante o trabalho de vocês lá no laboratório. Sim. Muita gente ali, né, pesquisando e realizando extensão. O que a gente pôde notar é que não existe extensão desassociada da pesquisa, né? Exatamente. É extremamente ligada à extensão com a pesquisa, porque você faz a pesquisa e aplica a extensão, ou você tem uma demanda de extensão e utiliza na pesquisa, né? O que a senhora tem a dizer nesses termos em relação à sua pesquisa? Bom, essa experiência da extensão e também da graduação, como eu tinha dito no começo, elas são o nosso laboratório, né? Nós vamos estabelecer uma visão crítica na pesquisa sobre essa produção, tanto discente como a produção do laboratório Ink Design. Porque o que é interessante, o Ink Design, ele é um espaço onde nós atendemos uma demanda, quer dizer, nós temos um problema de design que a gente vai resolver, como um livro, um jornal, enfim, um cartaz, mas nós procuramos dar ao aluno uma liberdade maior do que se ele estivesse no mercado de trabalho, em termos de buscar um tempo de produção ideal, buscar soluções novas, né? Seria como, ali é o lugar onde se pode errar e se corrigir, né? Exatamente. Dar essa liberdade de experimentar, né? E por que não? Com a diferença de que o projeto é real e que, de alguma maneira, ele vai se transformar num produto que o aluno vai ver, vai pegar, vai sentir e vai poder ser crítico e autocrítico também com o seu resultado. Agora, a gente notou ali que não tem jeito de trabalhar sem equipes múltiplas, colaboração e dentro de uma coletividade ali de vocês, né? Exatamente. Esse é um outro diferencial que nós prezamos muito no Ink Design. Ninguém é autor do trabalho com exclusividade. Todos são autores. Ainda que o aluno A tenha finalizado ou tenha iniciado o projeto, o crédito vai para todos. Então, a gente procura desenvolver no aluno essa visão de colaboração, porque essa é a visão futura do design. Hoje, a gente ainda tem, em alguns locais, a gente está no interior, uma visão individual, às vezes, do talento de um ou do talento de outro. Mas com a internet isso não derrubou barreiras? Com certeza. Hoje, a tendência é criamos, fazemos, construímos em coletividade, aproveitando o repertório de cada um, as formações múltiplas de cada um, as ferramentas diferentes que cada um sabe utilizar numa soma, né? Como você mesmo tinha dito, as tecnologias estão aí e é difícil acompanhar, mas a gente soma a experiência diferente de cada um e aí constrói o produto final. E é uma essência multidisciplinar, porque ninguém, né? É como a senhora disse, ninguém faz nada sozinho, viu? Exatamente. Parabéns por esse trabalho. Tem mais algum ponto que a senhora queira falar que eu não enfoquei aqui? Não, é só deixar, principalmente a comunidade unespiana, dizer que o laboratório está aberto, quem quiser conhecer, porque o nosso papel é justamente dar cara aos projetos dos demais colegas, sejam projetos de pesquisa, de extensão, de graduação. O Ink é sempre uma ferramenta de apoio para que esses projetos funcionem em termos gráficos, em termos visuais. Olha, estamos extremamente honrados com a sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que a gente viu lá do laboratório. E estamos sempre aqui à disposição, a TV Unesp, o Ciência Sem Limites, como os outros programas, para que vocês possam mostrar e demonstrar esses trabalhos maravilhosos que vocês realizam. Eu é que agradeço pela iniciativa do programa e pelo convite. Tá ok, muito obrigado. Obrigada. Viu? No programa desta semana, nós recebemos a pesquisadora, a professora doutora Cássia Carrara, do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus aqui de Bauru. E você aí ficou sabendo um pouco mais sobre o Ink Design, esse laboratório de design, né, de projetos gráficos, bem como as pesquisas e quem atua neste laboratório no campus da Unesp aqui em Bauru. O Ciência Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, um novo programa, uma nova pesquisa, um novo pesquisador vai estar aqui em destaque. Esperamos por você. Ciência Sem Limites, inédito às segundas, 6 da tarde. Horários alternativos, quarta, 1h30 e também aos sábados, 4 da tarde. Esperamos por você.
Até lá.